glória, acima de todo nome está. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é, quão maravilhoso é o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, teu é a glória, acima de todo nome estás. Ó, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ó, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, ó, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ó, poderoso esse nome é, ó, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso esse nome é, oh, quão maravilhoso esse nome é, o nome de Jesus. Tua palavra é uma semente, meu coração é uma terra boa. Então Deus, faz essa semente brotar. Deus,
florescer, germinar. Teu Espírito convence o editar meu comportamento, deixar o velho homem pra trás. Aquelas coisas de criança, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. 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 Teu Espírito convence o editar meu comportamento, deixar o velho homem pra trás. E aquelas coisas de criança, vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Vou crescendo, absorvendo, desenvolvendo amor em Deus. Oh, a palavra de Deus, oh, ela reflete em nosso coração tudo aquilo que nós mais almejamos, tudo aquilo que nós mais precisamos. É aquilo que a palavra de Deus reflete em nossa vida, em nosso coração. Tudo aquilo que você mais precisa, tudo aquilo que você mais almeja, oh, você tem que crer que tudo que você mais precisa, tudo que você mais almeja, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder, a palavra de Deus é espírito, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é tudo que nós mais precisamos. Oh, que a palavra de Deus comece a refletir sobre a sua vida, sinais, prodígios e maravilhas. Oh, o reflexo o seu amanhã está na palavra de Deus. Todos os seus fracassos no passado, tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que deu errado, simplesmente está na palavra de Deus. Seu amanhã poderá ser um amanhã de fracassos, de derrotas, ou um amanhã incrível. Mas para que isso aconteça, Deus quer refletir da sua glória na sua vida, na sua casa, na sua família. E para que isso aconteça, a palavra de Deus tem que estar no teu coração, tem que estar na sua alma. Você tem que estar cheio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o poder. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em
ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia, pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo, milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Oh, fecha seus olhos, adora o Senhor. Oh, Ele é o amado da sua alma, Ele é a raiz de Davi, Ele é o alfa, o
ômega, o princípio e o fim. Creia que Ele é o poder. Deus é o poder. Deus é o poder que eu e você precisamos. Ele é o poder que nós precisamos. Ele é a glória que nós precisamos. Ele é a razão da nossa vida. Ele é o ar que nós respiramos. Ele é a promessa. Ele é o ontem, o hoje e para todos sempre. Oh, Ele é o seu amanhã. Aleluia. Feche seus olhos. Deus, Ele está querendo te curar. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer sarar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida por completo. Ele quer transformar todo o seu entendimento. Ele quer curar a sua alma, suas emoções e seus sentimentos. Mas para que tudo isso aconteça, o que você mais tem que almejar, aquilo que você tem que mais crer, está em Deus. Seu coração tem que estar voltado em Deus. Sua mente tem que estar voltada em Deus. Deus, Ele quer fazer muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais do que eu e você possa pedir, muito mais daquilo que eu e você possa sonhar. Deus, Ele tem algo para seus filhos e é muito mais. Se você hoje tem um sonho, se você hoje tem um propósito na sua vida, Deus, Ele quer fazer muito mais, muito mais, muito mais. Aleluia. Feche seus olhos e diga assim: Pai, opera teus sinais, opera as tuas maravilhas. Oh Pai, opera, Senhor, opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Opera teu querer, opera teu efetuar. Digno, tu és digno, razão do meu viver, razão do meu viver. E tudo que eu mais sonho, e tudo que eu mais quero, é tua presença em minha vida. Oh, é tua presença em minha vida, é tua presença em minha casa, é tua presença em minha família. Oh, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais sonho. Oh, feche seus olhos, adora o Senhor. Tudo que eu mais quero, tua presença em minha vida, tua presença em minha família, tua presença em minha casa, tua presença em minha vida. Tudo que eu mais quero, tudo que eu mais sonho,
presença em minha casa, tua presença em minha vida, tua presença, Senhor, faz o teu querer, oh Senhor, faz o teu efetuar, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais sonho, oh, tudo que eu mais quero, tudo que eu mais sonho, faz o teu querer, faz o teu querer, faz o teu efetuar, Senhor. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, nós declaramos, Pai, nós declaramos a tua presença sobre a nossa casa, a tua presença sobre a nossa família, a tua presença sobre a nossa vida. Oh, é tudo que nós mais queremos, tudo que nós mais almejamos. A tua palavra seja a nossa força, a nossa fortaleza, que a tua palavra seja, oh, a operação de milagres em nosso caminhar. Sabe, Deus, Ele quer fazer muito, muito, muito mais. Muito, muito, muito mais. Às vezes nós limitamos, eu e você, nós limitamos o poder de Deus, o efetuar de Deus, os milagres que Ele pode operar. Não limite Deus, jamais. Que você possa levantar todas as manhãs e dizer: Senhor, opera teu querer, opera teu efetuar, opera os teus sinais, opera as tuas maravilhas. Oh! Jamais se esqueça do amor de Deus, jamais se esqueça da glória de Deus. Deus, Ele quer fazer muito, muito, muito mais. Sabe, nessa semana eu estava meditando em meio à ciência que o leão, ele é um dos poucos animais que não tem medo. Ele é considerado o rei da floresta exatamente por sua coragem. Não é pelas suas características, não é pelo tamanho da sua força, não é pela sua inteligência, porque existem animais muito maiores que o leão, mais fortes que o leão. Um desses animais é o elefante. Por que que o elefante não é considerado o rei da selva? Ele é mais criativo, mais inteligente. Enquanto o leão, ele pode pesar no máximo 500 quilos. Um elefante pode pesar 7,5 toneladas. Porém, quando o leão se depara com o elefante e o elefante se depara com o leão, algo acontece. O elefante, ele olha para o leão, ele começa a ter medo. Ele pensa: ali vem o rei da selva. Por mais que ele seja mais criativo, mais inteligente, mais forte, maior, tudo está em como esses animais, eles veem a si mesmo. Então o elefante, ele olha para o leão e ele tem medo. Porém, o leão, ele tem uma outra visão do mundo. Ele olha para o elefante e ele começa a correr atrás, afugentá-lo, cercá-lo. E por mais que o leão saiba que o elefante é maior, mais forte, que apenas uma patada do elefante
poderá esmagá-lo. Ele não teme. Essa é uma das grandes características e por que o leão é chamado o rei da floresta. Não está no seu tamanho, não está no seu porte físico, nem na sua força, mas a diferença está em como esses animais se veem a si mesmo. Assim também, se você olhar para as vacas, para os touros, se eles soubessem o tamanho da sua força, não existiria alambrado, cerca que poderiam pará-los. Mas quando ele olha para a cerca, ele para exatamente ali. Então muitas vezes eu e você temos medos, frustrações, angústias e dores. Mas sabe onde está a diferença? Está como um leão. Em você ser líder das suas emoções, ser líder de si mesmo, olhar para você e dizer: eu sou filho. Você, moça, dizer: eu sou filha de Deus. Eu pertenço à tribo de Judá. E exatamente por isso Deus é comparado ao leão da tribo de Judá. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então não temas. A palavra de Deus diz para você 366 vezes. É como se a cada dia do ano e mais um dia Deus estivesse dizendo para você: não temas. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Não sejamos como os elefantes, cheios de conhecimento, inteligência, sabedoria, cheios de força, tamanho, mas na hora que vamos fazer algo, quando olhamos a si mesmo, pensamos automaticamente no fracasso. Mas sejamos como o leão, que olhamos para problemas maiores, tempestades maiores, animais maiores, gigantes, e vamos de frente, afugentando o problema, afugentando a frustração, afugentando as crises, e rugindo como um leão, bradando como um leão, celebrando como um leão. É isso que Deus quer, filhos e filhas prontos, preparados, olhando para si mesmo e dizendo: não está na minha força, não está na minha inteligência, na minha criatividade, no meu tamanho, mas está em Deus, está em Deus a minha vitória. Não sejam como os elefantes, sejam como os leões. E existe também um provérbio árabe muito interessante que diz assim: que um exército de leões com um exército de ovelhas comandado por um leão, preste atenção nisso, um exército de ovelhas comandado por um leão vence. Eu disse vence. Um exército de leões comandado por uma ovelha. Vou repetir: um exército de ovelhas comandado por um leão vence um exército de leões comandado por uma ovelha. Da mesma forma, a palavra de Deus diz: que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E o salmista, ele começa ali a dizer sobre Deus o guiando. Deitar-me faz em passos verdejantes, guia os meus passos pelas suas veredas. Nós temos um leão e nós somos as suas ovelhas. Nós vencemos feras, vencemos tempestades.
Da mesma forma a Bíblia fala: não andeis segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tenha seu prazer na sua lei, e medita de dia e de noite. E pulando alguns trechos, indo no final: pois os ímpios não serão assim, serão como o moinho que o vento espalha. Eu e você, tudo que nós fizermos será próspero. Mas existe uma lei, e essa lei está: eu e você nos encher da palavra, nos encher de poder. Uma pessoa que ela está cheia do poder de Deus, que ela está cheia da palavra, que ela medita na palavra de Deus, sabe o que acontece com ela? Ela é direcionada, ela é guiada pelo poder de Deus. Deus leva você a caminhos maiores, a caminhos mais altos, e você se torna como um leão. A sua autoridade não estará naquilo que você possui, não estará naquilo que você é, mas estará em Deus, Deus em você. Tudo que você fizer será próspero, porque não será mais o seu conhecimento, mas será Deus em você. Aleluia. Vamos resplandecer a glória de Deus. Vamos ter os reflexos da glória de Deus. E que o nosso amanhã, a começar com hoje, seja reflexos de glória, reflexos de vitória, reflexos de poder, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Oh Pai, nós te adoramos. Nós queremos ser como leões, olhar para nós mesmos e contemplar que somos a sua criação, somos teus filhos, tuas filhas. Oh Pai, em nome de Jesus, nós declaramos teu reino, teu poder, tua glória. Jamais se esqueça. Jamais se esqueça do amor de Deus. Jamais se esqueça do amor de Deus. Aleluia. Eu vejo muitos empresários à beira da falência. Eu vejo muitos jovens confundidos, não sabendo aquilo que eles querem para a sua vida. Fazem milhares e milhares de cursos e milhares de faculdades, mas o sucesso está no caminho inverso. Se você pegar a lista dos homens mais bem-sucedidos, a maioria deles foram e confrontaram os seus medos, confrontaram aquilo que parecia impossível, a mentalidade humana. Foram empreendedores. Escute isso, preste bastante atenção. Os homens e as mulheres hoje falam na palavra empreendedor. Hoje tem uma ciência chamada empreendedor. E a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Se você começar a estudar sobre o empreendedorismo, você só vai encontrar pessoas, milhares de pessoas que venceram os seus medos. Montaram um negócio e venceram o quê? Medos. Da mesma forma, pessoas que se deram bem nos seus estudos, na faculdade, eles só enfrentaram uma palavra: medo. Se você pegar a palavra de Deus, começar a olhar para a vida de jovens, pessoas valorosas, que transformaram o seu mundo, transformaram a sua vida, transformaram tudo que estava ao seu redor, eles só venceram uma coisa: o medo. O medo não mais o assolava. Então muitas vezes eu vejo jovens confusos, cheios de medos, empresários
na falência, cheio de medos. E quando eu olho para a palavra, eu vejo jovens cheios de autoridade. A palavra de Deus diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, terão visões. Isso é para todos, é para as crianças, para os velhos, para os jovens. Então a ciência, ela quer embutir em você que você não tenha medo, que você seja um empreendedor, que você seja uma pessoa fantástica. Ao mesmo tempo, ela quer colocar também em você que você tem que ser alguém nessa vida, ser um médico, uma pessoa estudada. Só que o que a ciência ainda não conseguiu fazer é com que você vença os seus medos. Muitas pessoas recorrem às drogas, recorrem aos prazeres dessa terra, recorrem a tantas e tantas coisas. E aí estamos vivendo o mal do século, a palavra tão chamada e que vem através de consequências do medo: depressão. Segundo estudos, milhares e milhares de pessoas se suicidam todos os dias. No mundo inteiro, pessoas estão suicidando por causa do medo, por causa da tristeza, da angústia, da depressão. Mas então eu olho para a palavra e vejo um empresário, um empreendedor, uma pessoa que a ciência não consegue estudar. Então ele passa pelos seus maiores medos: cânceres, tumores por todo o seu corpo. E não só isso, mais uma vez, ele passa por algo que a ciência também não consegue explicar. Ele perde aquilo que para o homem é o seu maior valor. Ele perde seus filhos. Então escute isso, preste bastante atenção. Estou falando de um homem cheio de tumores e câncer, um empresário, um empreendedor. Logo em seguida ele perde seus filhos, ele perde tudo. Ele começa a perder as suas terras, os seus bens. Ele começa a perder tudo, absolutamente tudo, as suas fazendas, toda a sua riqueza. Então chegou o momento dele praticar o pensamento positivo. E sabe o que acontece? Nada, porque o pensamento positivo, de frente a problemas profundos, não serve para nada. Sabe, você tem que ser uma pessoa positiva, mas quando você anda com Deus, isso é consequência. Mas quando você começa a proferir vãs palavras, não serve para nada. Sem Deus, para nada serve. Então, mais uma vez, a ciência não consegue explicar esse homem cheio de tumores, cheio de câncer, perdendo tudo, as suas fazendas, os seus filhos, tudo, absolutamente tudo ele perdeu. E ele perde todos os seus amigos, todos os seus amigos. Então chega o momento que é para esse homem ter a chamada palavra depressão, suicídio. A palavra de Deus diz que ele pegava cacos e se coçava, de tanta era a sua dor. Então ele começa a proferir palavras profundas, tão profundas que a ciência não consegue explicar, que nenhum empreendedor, que nenhuma política, que nenhuma economia pode explicar, que nenhum país pode explicar. Ele mostra exatamente quem ele é.
Ele mostra que ele é filho de Deus, que ele é um leão. Ele sabe quem ele é. É como se o inimigo estivesse olhando e falando: deixa eu tocá-lo, e eu vou te mostrar que ele não é o seu filho, ele não é o seu servo. Sabe o que acontece? Ele começa a dizer assim: Deus, antes eu te conhecia apenas de ouvir falar. Hoje eu te conheço de contigo andar. Sabe, você está aí me ouvindo. Talvez você está passando pelos mesmos problemas de Jó, perdendo filhos nas drogas, filhas na prostituição. Talvez você está perdendo seus filhos para doenças. Talvez você está com uma doença maligna. Talvez você está à beira da falência. Remédios não te ajudarão. A ciência, a política não te ajudará. Não será a sua força, não será o seu tamanho. Mas o que vai te tornar diferente dos demais, que vai fazer você rei, rainha, príncipe e princesa, está em você dizer: Pai, quero andar contigo. Antes eu te conhecia de longe, não tinha intimidade com o Senhor. O filho pródigo, ele chega até o seu pai e diz assim: Pai, dê-me a minha herança, pois eu quero sair. O pai entrega a sua herança, muito triste, muito abalado. Seu filho sai da sua casa, um filho de um empresário, uma pessoa que tinha tudo pela frente, e ele vai se divertir no mundo, e ele perde tudo. Vem seus amigos, enquanto ele tinha o seu dinheiro, depois ele perde tudo. E quando ele está na beira da lavagem, comendo comida de porcos, ele lembra do seu pai. Ele lembra que ele poderia pelo menos ser servo do seu pai, trabalhar para o seu pai e conseguir um bom alimento. Ele volta para sua casa, ele retorna para sua casa. E sabe o que Deus, sabe o que o seu pai faz? É o que Deus faz conosco. Ele vem, nos abraça, nos coroa de bênção. E ele fala: preparem um banquete, porque o meu filho voltou, retornou para a sua casa. Da mesma forma, não importa quais são as maiores aflições, não importa se você está à beira da lavagem, se você perdeu tudo, absolutamente tudo, quando você volta para Deus, essa é a diferença. Jó, ele entendeu, ele estava longe. O filho pródigo entendeu, ele estava longe. Você tem que entender que a sua depressão, os seus medos, a sua angústia, a sua dor, porque você está longe. É isso que a ciência não consegue explicar. É a distância entre o homem e Deus. Eles podem dizer para você: seja empreendedor, seja empresário, mas eles nunca vão te mostrar a distância. Quanto mais distante de Deus você estiver, mais à beira da falência você vai estar. Quanto mais distante de Deus você estiver, mais à beira das doenças, das enfermidades você vai estar. Quanto mais perto de Deus você está, quanto mais você conhece a Deus, você pode estar na cama de uma UTI. Os médicos serão abalados,
pessoas serão abaladas. Não importa onde você esteja, não importa aquilo que você esteja passando. Então o filho pródigo, sabe o que acontece com ele? Tudo lhe é restituído. E a história não conta, mas pode ter certeza, o filho, ele voltou com uma nova experiência, uma nova visão de vida. Foi mais do que uma faculdade, foi mais do que um diploma. Ele viu que quem ele poderia confiar e quem ele não poderia confiar. Que o mundo é mau, que as coisas não são como ele pensava, que o dinheiro acaba, que ele tem que dar valor às pessoas que verdadeiramente o amam, dar valor em seu pai, dar valor em Deus. Pode ter certeza, ele foi bem sucedido, e tudo quanto ele fez, ele foi próspero. Da mesma forma, Jó disse essas palavras: antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas estão assim, só conhecendo a Deus de ouvir falar? Hoje eu te conheço de contigo andar. Então tudo é restituído, Jó é curado. Ele tem mais e mais fazendas, mais e mais filhos. Só que ele teve uma nova experiência. Ele viu quem eram seus amigos. São duas histórias distintas, duas histórias diferentes, mas sempre da mesma forma. A sua vida não é diferente da Bíblia. Eu acho muito engraçado, aliás, eu acho incrível pessoas se intitularem cristãs e viverem em gratidão. Eu acho incrível pessoas se intitularem cristãs e não terem o sucesso dentro de si. O sucesso não está numa instituição. O sucesso está em Deus. A vida está em Deus. O ar que nós respiramos está em Deus. Existe o evangelho da prosperidade, intitulado os neopentecostais. Sabe, eles intitulam. Tem também o evangelho do positivismo. Eu quero dizer algo para você. A palavra é simples. A palavra só mostra um evangelho. Um homem que distancia de Deus é fracassado, é doente, é enfermo. Mas mostra também o homem que quer andar com Deus, mas é um homem que Deus fala assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu as venci. Então o evangelho é simples. Não é um evangelho de prosperidade, é um evangelho de olhar ao fraco, ser forte, ao doente, ser curado. E nós olhamos para a Bíblia, a velha herança, a nova herança, o Novo Testamento, o Velho Testamento, e é sempre da mesma forma. Se você pegar as pessoas de hoje, de agora, você vai ver Abraão, Davi, você vai olhar também Caim, vai olhar para uns Caim aí usando iPhone, uns Davi usando aí uns smartphones. Nada mudou, nada mudou. São os mesmos problemas, as mesmas situações. Não importa o país que você vive. Se você for lá na China, onde a denominação e a religião não é o evangelho da prosperidade, mas é o evangelho do Buda, você vai ver os mesmos problemas. O chinesinho lá com o zoinho puxado, os mesmos problemas, com depressão, com angústia, com medo, com falência, desempregado. Ah, mas lá é igualitário, lá é socialismo. Dá na mesma. São os mesmos problemas, as mesmas situações. Não importa se ele está adorando um Deus
de barro ou um Deus dos céus? São os mesmos problemas. Aonde está a diferença? É aí que está o segredo. O segredo não é positivismo, não é prosperidade, não é nada disso. O segredo está nesta passagem. Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje de contigo andar. Uau, tudo acontece. Da mesma forma, na hora que o filho pródigo está comendo lavagem de porcos, ele lembra do seu pai. É aí que está a diferença. É eu e você lembrarmos do nosso pai. É aí que está a diferença. É quando o chinesinho está lá, ele vê que nada está dando certo. Nada está dando certo, sua vida está horrível. Tudo está dando errado. Sua religião, seus dogmas religiosos não estão dando certo. Então ele começa a querer andar com Deus. Ele começa a querer andar com Deus. Aí que está a diferença. A gente vê aí milhares de pastores que estão se matando e muitas pessoas ficam espantadas. Não se espante. Eu só acho incrível. Se você se intitula cristão, você tem que entender pelo menos a mensagem da cruz. Se você não entende a mensagem da cruz, você não pode se intitular cristão, porque a mensagem da cruz é só uma. Jesus Cristo morreu por mim e por você. Se eu chegar numa criança de 4 anos e ensinar para ela, olha, ser cristão é Jesus morreu na cruz pelos seus pecados e hoje você é salvo. Hoje você é salvo da doença. Hoje você é salvo da depressão. Hoje você é salvo da angústia. Hoje você é salvo. Nós estamos vivendo um mundo que crianças com 4 anos estão mexendo em celulares, estão imperativas, ao mesmo tempo são intelectuais, inteligentes, serão o futuro dessa nação, mas estão com crises, doenças que a ciência intitula psicossomático. Você sabe quando a ciência diz que uma doença é psicossomática? Em outras palavras, ela está falando assim, não sabemos lidar com isso, esse é o diagnóstico e, enfim, você tem uma doença psicológica. E agora? Vamos te receitar remédios para essa doença. Mas é isso, é um ponto final, acabou, a doença emocional. Então estamos vivendo nesse século crianças doentes. Eu tenho algo para dizer. Essa distância que tem de você até Deus não pode existir. Os pastores, os líderes, os cantores, todas as pessoas têm que entender o evangelho da cruz, que é tão simples, é tão simples. Jesus Cristo morreu porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então sim, se você é cristão, você pode passar por muitas situações, mas jamais ficar distante de Deus. Jamais ficar distante de Deus. Jamais. Aí que está a diferença. É quando um americano ele fala: Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje eu conheço de contigo andar. E uau, as coisas se transformam, tudo acontece, a sua família se transforma. As pessoas criticam e intitulam os evangélicos, os cristãos. Mas quero dizer para você, só quem passou por uma doença sabe a dor. Só quem passou na falência sabe a dor.
Você que passou por um desemprego, só você sabe a dor. Só você sabe a dor. Você que foi divorciado, foi traído, foi machucado, só você sabe a dor. Só Jó sabia a dor dele. E Jó tinha tudo para desistir. E por que a ciência não entende? Porque Jó desistiu. Milhares de pessoas, milhares de jovens conquistam. Na hora que eles chegam lá no topo, na hora que chegam no doutorado, vem a depressão. Na hora que eles conquistam os carros, as casas, conquistam tudo, vem a depressão. Na hora que eles veem que o dinheiro compra uma alegria momentânea, vai lá, compra o carro dos sonhos. Passado um momento, ele olha para o carro dos sonhos e fala: ah, passou, quero outro, aí compra outro. Quando ele vê que não tem mais, que o dinheiro não pode mais satisfazê-lo, vem o que? Depressão. O que nós estamos vivendo hoje é a distância do homem com Deus. Não sejamos os filhos pródigos, distante de Deus, mas voltamos para a casa do Senhor. Voltamos para a casa do Senhor. Não sejamos como Jó, que sofreu tantas e tantas dores e não conhecia Deus. Mas sejamos um Jó que fala: ó Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje de contigo andar. Esse é o Evangelho, é tão simples. Isso é incrível. É olhar para um cristão e falar: ei, como é que você está? E ele dizer assim: rapaz, eu passei por umas lutas, por umas situações, mas eu venci em Cristo Jesus. Sabe? Você vai passar por aflições, você vai passar por dores. Isso não é algo motivacional, mas é você estar pertinho de Deus, pertinho de Deus. Aquilo que a motivação não pode sarar: as suas profundas tristezas, as suas profundas dores, as suas profundas angústias. Só de você estar pertinho com Deus, você verá o reflexo daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para você, moça, jovem. Você pode ser sim um grande médico, você pode ser sim um grande empreendedor, mas o que não pode ter na sua vida, a lacuna, a distância entre você e Deus, porque se você tiver essa distância, vai faltar tudo. Tudo. Você pode ter tudo e vai faltar tudo. O vazio da tua alma é Deus. O abismo da tua alma é Deus. Aquilo que precisa ser preenchido dentro de você. E por isso, jovens, já vencesse o maligno, pois a palavra de Deus, o poder de Deus habita em vós. A Bíblia tem que estar em você, mas não uma Bíblia simplesmente histórica, teológica, mas uma Bíblia com entendimento, de você olhar para o mundo, olhar lá para o Japão e falar: uau, os japoneses são um país da tecnologia e estão vivendo a mesma coisa que os meus antepassados viveram. E você parar e refletir. A maior reflexão, a maior filosofia que você pode ter, maior do que Platão, maior que os maiores filósofos que ainda estudaram, pessoas ainda estudam essas filosofias,
sobre o porquê das coisas, o porquê daquilo, o porquê daquilo. Tudo que você só precisa é estar pertinho de Deus. Nem os filósofos entendiam isso, nem os homens entendiam isso. E a palavra de Deus é assim: ocultastes aos sábios e entendidos e revelastes aos pequeninos. Então o profeta chega na casa para escolher o rei da nação. E ele diz assim: traga-me os seus filhos. E o pai, correndo, traz todos os filhos, os mais fortes, os mais velhos, os mais inteligentes, os mais incríveis, os elefantes. E aonde está o rei? Aonde está o leão? Cuidando de suas ovelhas. E ele diz assim: não, faltou um. Cadê o seu filho? Ele diz: não, o que faltou é um menino. Não, é esse que eu quero. Cadê ele? Não, ele está cuidando das minhas ovelhas. É esse que eu quero. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que não haja lacunas em sua vida, senão a depressão vai te pegar, a falência vai te pegar, as crises vão te pegar. Escute, preste bastante atenção nisso. Eu não estou falando que você está doente porque você não tem Deus. Eu estou falando que a cura da sua doença, você vencer a sua doença, está em andar com Deus. No mundo tereis aflições, mas a diferença é: se o ímpio cair, quem o levantará? E se o justo cair, Deus o levantará 7 vezes. Em outras palavras, milhares de vezes, milhões de vezes. Certa vez perguntaram para Jesus: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele diz: 70 vezes 7. Em outras palavras, você não vai contar quantas vezes você vai perdoar, você tem que perdoar. A palavra de Deus diz 100 vezes aqui na terra. Aí você vai contar: nossa, Deus vai me dar 100 vezes aqui na terra e o porvir a vida eterna. Não, o que Deus está querendo dizer é que você tem absolutamente tudo aqui. Você tem que perdoar todos, amar a todos, ser grato por tudo, e as bênçãos cumularão sobre você. Eis que estejam convictos. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Estejam convictos que eu cumularei de bênçãos. Essa é uma promessa para Abraão, essa é uma promessa para mim, essa é uma promessa para todos. Então, quer ser uma pessoa de sucesso? É simples, muito simples. Não distancie de Deus. Quer ter a sua cura? Não distancie de Deus. Quer ter uma família incrível? Não distancie de Deus. Quer ter um grande amor? Não distancie de Deus. Jamais distancie de Deus. E absolutamente tudo que você mais almeja e precisa. E sabe o que vai acontecer? Aquelas pessoas que adoram a Deus, que buscam a Deus, que está todos os dias lá: Deus, eu te adoro. Oh Deus, eu te amo. Oh Deus, tu és tudo para mim. Oh Jesus. Sabe o que vai acontecer? Deus procura os verdadeiros adoradores. Que não haja lacunas sobre a sua vida, não haja distâncias. Não importa quem você seja, um operário ou um médico, tenho certeza que se você for um operário e estiver pertinho de Deus, você vai viver uma água, ou águas cristalinas, vai viver uma vida plena, com qualidade, que talvez o médico
que tem plantões e mais plantões, que não dorme, que às vezes pode até mesmo também ficar doente, não viverá. E da mesma forma também o médico que estiver pertinho de Deus, todos os dias adorando a Deus, pode viver uma vida plena, uma vida abençoada. Então esse é o segredo de tudo na vida. Não é pensar positivo, é algo que eles nunca vão conseguir colocar. Tem pessoas que vão ficar lá pensando positivo. Na hora que vir os problemas, vai esquecer tudo positivo. Vai ser negativo. Não adianta. É a consequência. Buscai primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma consequência. Júnior, você é grato? Demais. Mas é uma consequência. Eu sem Deus, ingrato. Júnior, você é positivo? Demais. Eu sem Deus, totalmente negativo, totalmente murmurador. Júnior, você é um amor de pessoa? Totalmente. Por quê? Por causa de Deus. Eu sem Deus, nossa, eu sou insuportável, nem queira chegar perto de mim. Você com Deus é o reflexo de sua glória. Você sem Deus é nada. Deus, ele pega pessoas comuns, pessoas que a sociedade iriam rejeitar, e ele vai ser o rabino. Sabe, no judaísmo, quando o rabino escolhe seus discípulos, ele escolhe os melhores, os mais inteligentes, os mais incríveis, os mais fortes, os mais tops. E aí Jesus vai escolher. Escolhe pescadores, cobradores de impostos, para segui-lo, prostitutas. Por quê? Ele coloca milhares e milhares de pessoas para segui-lo, para falar do seu evangelho. E aí, certa vez, um dos seus discípulos disse assim: Senhor, tem pessoas anunciando o seu nome, estão pregando. E ele disse assim: ué, deixem que falem do meu amor, se não é contra mim. Jesus, ele escolhe as pessoas comuns. E ele diz assim, certa vez ele disse: traga minhas crianças, nós entraremos no reino dos céus se os nossos corações for como de uma criança. Sabe, eu e você temos que ver quem nós somos, ver que nós somos filhos, filhas de Deus, que precisamos do amor de Deus, andar com Deus. Deus não escolheu você porque você é o mais rico, o mais bonito, o mais próspero, o mais forte. Que você seja essa pessoa que quer todos os dias estar pertinho com Deus. E assim como Jesus escolheu esses discípulos, e esses discípulos fizeram sinais, prodígios e maravilhas. Pedro, que era colérico, cheio de raiva, Pedro sem Deus. Simão, né? Ele se torna Pedro. Ele se torna uma pessoa fantástica, uma pessoa sábia, cheia de sabedoria. Preste atenção nisso. Pedro era uma pessoa imatura, qualquer coisa ele já queria partir para a ignorância, para a briga, arrancar a faca e já partir para a imaturidade. Depois ele se torna uma pessoa sábia, cheia de conhecimento. Suas palavras curavam enfermos, a sua sombra curava enfermos. E como Pedro pode ser santo se ele tinha tantos e tantos delitos? Tantos e tantos pecados. Pedro era só mais um, desprezado pela sociedade. É isso que Deus quer fazer.
pegar os Pedro, o Simão. E ele olha para Pedro, para Simão e diz assim: Simão, quem eu sou? Quem eu sou para você? Ele olha para os discípulos e diz: quem eu sou para vocês? Cada um dá uma resposta: tu és um profeta, tu és. E aí Simão olha e diz: tu és o Messias, aquele que era para vir. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus, olhando para Simão, diz: hoje, a partir de hoje, tu és rocha, tu és Pedro. E ele entrega a promessa: tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, eu quero dizer algo para você. O evangelho é tão simples. O que falta nas pessoas é entender. O cristianismo é tão simples. As pessoas só precisam entender. Entender, não do modo filosófico, teológico. É só entender que a raça humana hoje, agora, está vivendo os mesmos problemas dos nossos antepassados, porque estão distantes de Deus. Que os mesmos empresários lá do passado estão vivendo os mesmos problemas de hoje. Que os mesmos jovens com depressão, angústia de hoje eram que viviam lá no passado. Tudo era igual lá no passado. Muda-se os tempos, muda-se as estações, mas é tudo a mesma coisa. Hoje temos smartphone, amanhã teremos o holografone, né? O holograma. Vai passar a mão no ar assim, eu vou fazer uma ligação, passa a mão no ar e agora tem um holograma, né? E é assim, passam-se os tempos, passam as estações, de telefone passando para o holograma. E sabe o que vai acontecer? Nada vai mudar. Absolutamente nada vai mudar. O homem precisa de Deus. Quanto mais você se distancia de Deus, mais você perde os reflexos de sua glória, mais você perde o brilho da sua glória, mais você perde os sinais, as maravilhas, os milagres. Chegou o momento, feche seus olhos. Pai, nós queremos a tua glória, nós queremos o teu poder, queremos almejar acima de carros, acima das coisas deste mundo, casas. Queremos almejar a tua glória, queremos almejar a tua palavra, queremos almejar o teu poder, mas não uma palavra filosófica, teológica, mas uma palavra de entendimento, para que nós possamos viver na face da terra, segundo o teu querer, segundo o teu efetuar. Sejamos fortes, cheios do teu poder e autoridade, sejamos como leões, aleluia, reis, rainhas, príncipes e princesas, que reinarão na terra, reinarão nos céus, reinarão nas suas emoções, reinarão nos seus sentimentos, reinarão em sua família, reinarão em seus negócios, reinarão. E toda a honra e toda a glória a ti, Senhor. Queremos não te conhecer de ouvir falar, mas queremos de contigo andar, Senhor. Anda conosco. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te adoramos. Pai, nós te adoramos. Sara-nos, cura-nos. Pai, nós te adoramos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua família. E creia, o cristianismo é algo simples, o evangelho é algo simples. Sinais, maravilhas, milagres aconteçam sobre a sua vida agora. Nós tocamos agora em pessoas que têm câncer, sejam curadas. Pessoas que estão com problemas, nos seus rins, sejam curadas. Aleluia. Pessoas que estão com problema na coluna, sejam curadas. Aleluia. Em nome de Jesus nós declaramos: pessoas que estão depressivas, com angústias, sejam instantaneamente curadas da depressão. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Continue orando por mim, pelo meu pai. Jamais se esqueça,
Você nasceu para fazer milagres. Oh, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Jamais distancie de Deus. Oh, aleluia, em nome de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Aleluia. Maravilha, maravilha. É aquilo que Deus faz e o homem não pode fazer, né? É bênção. Estamos aqui em adoração ao nosso Deus. E nós glorificamos o seu santo nome por essa palavra, pelas músicas cantadas. Para baixar o volume que está meio... Melhorou agora? Maravilha. Então nós meditamos na palavra de Deus a respeito de Daniel. Foi muita bênção, né? Não preciso pregar mais, porque Deus já falou através da palavra, através do cântico. Mas a decisão de Daniel de reverenciar Deus, isso é notório, né, para nós. A reverência. Quando nós estamos aqui em reverência a Deus, e estamos ao vivo, e confiamos em Deus, e Deus cuida de tudo que nós precisamos. Então é isso que você tem que reverenciar a Deus. É a sua reverência a Deus é que vai fazer a diferença na tua vida. É o temor de Deus. Não é reverenciar uma religião. Ou aquele negócio assim, vou pagar os meus pecados. Eu vou no culto, pelo menos uma vez por semana. Não vai pagar nada, porque o pecado nosso é apagado só com o sangue de Jesus. Aleluia. Nós cultuamos a Deus porque nós amamos Deus, reverenciamos Ele. Esse é o segredo, que muitas pessoas não compreendem. Que Daniel, ele não agradou nem ele mesmo, nem ele mesmo. Assim foi Jesus. Jesus, quando estava na terra, não agradou nem ele mesmo. Tanto é que quando a mãe dele estava procurando ele e encontrou ele, ficou muito feliz. Ele podia falar palavras de alegria com ela. Ele diz: mulher, que eu tenho contigo? Estou cuidando dos negócios do meu pai. Então, a reverência a Deus é acima de tudo, de qualquer liturgia, de qualquer coisa que fizemos, ofertamos ou fazemos, a reverência a Deus. Então, a gente vê que os milagres aconteceram porque Daniel não reverenciou nenhum homem e nenhum Deus a não ser o Deus, o Criador. Entendeu? Essa reverência e a confiança que ele não era o bambambam, ainda que ele era considerado o bambambam, né? Como diz na linguagem de hoje, ele era considerado o cara que se destacava entre os demais, por isso que provocou o ciúme e a ira nos demais. E o rei viu a diferença nele e quis constituir ele acima dos outros. E quando os demais entendeu que na prática Daniel excedia em tudo, então eles provocaram aquele edito para destruir ele. Está entendendo? Então,
Daniel recebeu a sentença e ele não mudou o seu estilo de vida. Então é essa. Ele não mudou. Tal hora eu vou adorar a Deus. Nem um rei, nem um governador, nem um presidente vai impedir eu adorar a Deus. Acabou o ponto final. Isso que a pessoa que vive neste mundo, na religiosidade, não entende. Temor de Deus, reverência acima de religiosidade, ritualismo, de qualquer coisa que você pensa. Está entendendo? Essa é a realidade. Tá? O mundo constrói um mundo religioso fora dos princípios de Deus e quer que você entre dentro dele. E se você não entrar, você é peixe fora d'água. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos hoje, em todos os aspectos da vida, da sociedade. Entendeu? O mundo, ele dita regras em tudo. Tudo. Na vestimenta, no linguajar, em tudo. Será a época das calças largas. Os ternos eram tudo largos. Você vai comprar os ternos hoje, são tudo slim. Agora era do slim. TV slim, celular slim, carro slim. Tudo slim. Irmão Nelson, tá bem, tá slim, né? Nós não estamos slim, não. Tá fora de ordem, estamos fora do padrão. Mas essa é a realidade, querido. Quando você estiver lutando contra o Espírito Santo, falando do Espírito Santo, lutando contra o Espírito Santo, você não vai ver milagre. Você quer ver milagre mesmo? Você quer ver milagre de impacto? Mas está dando microfone ainda? Não é como. Quer ver milagres de impacto? Como fazer? Você tem que reverenciar a Deus acima de tudo. Ter temor de Deus, ter compromisso com Deus, acima de tudo. Meu compromisso é com Deus, acima da vida transformada. Meu compromisso é com Deus. É eu e Ele. Acima de tudo. Assim foi Daniel, acima de tudo. Assim foi Jesus, acima de tudo. Está entendendo? Então, ele tinha uma reverência, um temor. Isso é tudo para nós, para Deus. Diga comigo, igreja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor de Deus, a reverência a Deus é acima de tudo. Não é apenas, eu vou hoje ter culto domingo, porque eu tenho que ter culto domingo. Não. Eu já cultuo a Deus 24 horas. Mas esse momento que eu estou aqui para estar à disposição para o mundo, nós estamos ao vivo para o mundo, estamos em temor e tremor diante dele, Todo-Poderoso, para entender as verdades de Deus. Tá? Quando um discípulo que seguia Jesus falou: espera um pouquinho, Jesus, dá um tempinho aí que eu vou ajudar a enterrar, morreu um parente meu aqui, ó, muito chegado, eu tenho que enterrar ele e tal, espera, dá um time aí, né? Aí Jesus disse: deixa os mortos com os seus mortos. Os mortos com os seus mortos. Tá entendendo? Então é essa. Aquele que quer seguir eu, entra mesmo dentro da minha vontade, dos meus propósitos. O teu crescimento espiritual não vai ser uma oportunidade no YouTube ou no Facebook, ou na igreja, ou no salão, ou no templo. O teu crescimento espiritual está no teu temor com Deus, na tua vida cotidiana, temendo e reverenciando Deus. Isso que não é na tua habilidade, tá entendendo? É no temor de Deus, é com o coração mesmo em Deus. Se preocupa o que falam de você, o que pensam de você. Sempre alguém vai estar querendo maquinar um mal contra você, como fizeram com Daniel. Sempre alguém está querendo pagar a tua luz, como fizeram com Daniel. Sempre. Edivaldo, só com Daniel? Você não temeram nem o Cristo, não temeram nem a Deus, de forma humana, mas ele era Deus, Jesus, de forma humana, mas Deus.
nunca deixou de ser Deus, mas ele foi o Deus homem, né? O povo ficou maquinando, lê o Velho e Novo Testamento que nós entramos hoje, ontem, né? Entra para você ver. O povo está maquinando, só maquinando, caluniando Jesus, maquinando, destruir ele. O mesmo fizeram com Daniel, também foi o mesmo jeito. E o mesmo êxito que teve Daniel, teve o nosso Cristo. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E ele não teve, entendeu, o orgulho, ele não usou o poder que ele tinha, ele se tomou a forma humana e aceitou a morte, e a morte de cruz. Porque ele temia o Pai, reverenciava o Pai. Então Daniel poderia se safar da cova de leão, se ele fosse um cristão hipócrita, como muitos são hoje, felizmente. Está entendendo? Essa é a realidade. Ele podia falar assim: bom, Deus, ó, o senhor sabe que o senhor precisa de mim, eu te honro aqui, o senhor sabe, né? Que eu te honro. Então, por esses dias, nós vamos ficar meio em off, até passar os 30 dias, porque os caras vão querer me matar. O senhor sabe que eu sou muito importante no reino. Ele não podia ter feito isso? Irmão, nós temos que servir a Deus de verdade, não importa o que os outros pensam de nós, o que vai falar, se vai nos matar. Então a hipocrisia é muito grande, vivemos num emocionalismo, vivemos um cristianismo segundo plano, está entendendo? Nós não podemos ver um cristianismo segundo plano, nós temos que ver o cristianismo no primeiro plano. O segundo plano é para o computador que está ali, deixa ele lá com o segundo, terceiro plano, né? As memórias RAM lá, né? Não, nós temos que estar concentrados em uma única fonte de alimentação, a fonte que jova a vida, que é Jesus. Religiosidade funciona, não funciona, emocionalismo funciona, tá? Não funciona. Tem que ter sabedoria, e sabedoria do alto, porque da terra não funciona, é diabólico e terreno. Então nós temos que ter sabedoria do alto, para entender as coisas espirituais. Então, será que Daniel não era inteligente? Tem gente muito inteligente aí, fazendo o quê? Negando a sua fé. Negando, não, porque eu vou fazer assim, o senhor sabe, vou ganhar ele para Jesus ou ela, então eu vou fazer assim, tal, sabe, eu não posso ofender, magoar as pessoas, eu tenho que ser do bem, pau. Então eu não posso ofender o rei me trata muito bem, os governadores, os presidentes, então eu tenho que estar de bem, tal. Então eu não posso, então eu vou ficar esses 30 dias. Deus, eu nasci te adorando, 30 dias só, sem te adorar, falar com o senhor sabe, ele não vai fazer diferença, eu e o senhor somos íntimos. Ele podia ter usado esse papo, né? Ou não? O senhor sabe que eu estou toda hora orando, né? Para quê? Para que isso? Para que eu vou fazer um culto aqui? Já cultou a Deus, agora eu vou lá para o Termas dos Limosais, sei lá de onde, né? Pegar uma piscina de onda. Não, temor a Deus, reverenciar a Deus, estar a serviço de Deus, aleluia, para a glória dEle, para que sinais, prodígios, maravilhas aconteçam em nossas vidas. A palavra de Deus diz: santificai-vos hoje e amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Estou com a voz assim, que eu estou com um aparelho, já estava na parte de cima, agora colocou a parte de baixo, está terrível aqui, mas é benção. Está machucando tudo aqui. Vai falar direito. Mas eu quero dizer que Daniel sabia que iria ser lançado na cova dos leões. E se ele morresse ou vivesse, para ele, indiferente. Ele estava com Deus. Deus estava com ele. Ele tinha convicção. Ele conhecia Deus, Deus conhecia ele. Ele não vou ser hipócrita, não. Se eles querem me matar, pode matar. Pode jogar, acabou, não vou ser hipócrita, vou marcar a minha geração. Marcou de impacto.
a geração dele e a nossa, com a sua atitude. Assim foi Jesus, ele marcou tudo na nossa vida. Ele não foi hipócrita, ele foi verdadeiro, aleluia, e foi até a cruz, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou. Está entendendo? Assim como Deus salvou Daniel, Deus também salvou o seu filho, ressuscitando ele e dando para ele o trono de glória, para que nós possamos estar aqui hoje entendendo a palavra da cruz, que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então você tem que se apoiar na palavra, apoiar na palavra. Se você está se apoiando no poder de Deus, apoia na palavra, você está apoiando no poder de Deus, você vai ver a glória de Deus. Caso contrário, não tem como você ver milagre. Já deixei muita gente triste falando não, só que eu impactei a vida delas, e elas estão vendo que no reino de Deus ou é sim ou é não. Jesus disse sim, sim, ou não, não. Passou disso, é procedência do maligno. Passou disso, não tem a sua anuência. Então, o que você tem que fazer é temer a Deus e ouvir a Deus, ouvir a sua palavra, ler a sua palavra e acreditar na sua palavra. Se o diabo colocar na tua mente que você vai ficar louco, você fala: mentiroso, quem vai ficar louco é você agora. Em nome de Jesus, sai. Você vai morrer, vou morrer, não quero, vaza, sai daqui. E Deus assina embaixo. Não. Você vai jogando as caixas de calmante fora, de tudo aquilo que quer te matar. Você não pode acreditar em diabo, você não pode acreditar em pessoas endemoniadas. Você tem que acreditar na palavra. Não importa o grau de autoridade na terra, seja essa pessoa, como foi os presidentes, governantes que persuadiram destruir Daniel, como foi os presidentes, governantes, reis que tentaram destruir Jesus. Não importa o grau, o cara se exaltou diante de Jesus, falou: eu tenho poder para te livrar da cruz. Você não tem poder coisa nenhuma, você tem porque o meu Pai te deu. Acabou e ponto final. Você é filho de Deus, teu patrão não é mais que você, nem teu gerente, nem o teu prefeito, nem o teu vereador. Você é um Deus que você tem que reverenciar Ele. Porque você gloria nos homens, porque eles são assado, cozido, feijoado, porque é fulano, ciclano, porque olha, você está criando um mundo de abismo para você. Honramos os homens, doutorados ou analfabetos, pobres e ricos. Jesus diz: não trate diferente de ninguém, todos iguais. Não bajule os ricos porque é rico, não bajule o famoso porque é famoso. Converta, meu querido, a Cristo e adore Ele somente. Admiro os cantores que cantam abençoado, vozes lindas, bandas maravilhosas, mas eles não podem ser ídolos nossos. Podemos admirá-los e honrá-los com as nossas orações, mas consciente que sem Deus eles não são nada. O dia que a glória de Deus sair, acabou. Vai estar igual o jumentinho que levou Jesus. Contaram uma história que o jumentinho chegou depois, todo famoso lá, né, andando até meio jogando a perninha de lado, assim, sabe? Igual aquele jogador que fica famoso, né? O jumentinho chegou, olhando para lá, para cá. O povo olhou para ele: quem é esse doido aí? Eu não conheço. Você não me conhece, não? Eu sou aquele que veio. Você não lembra, não, eu lembro dele. Então, muitos vão, Deus opera milagre e depois se afasta de Deus. Aí acabou a glória, acabou a unção. Então vamos estar com Jesus sempre. Tenho convicção e certeza que nós estamos ao vivo para o mundo e que a sabedoria que eu recebo, ela não vem minha, vem de Deus, vem do Espírito Santo, para
edificar a tua vida, transformar, libertar. Expulsar demônio é sabedoria. Uma palavra de sabedoria expulsa 1000 capeta, ou 2000 capeta, só numa pancada, só, bem. Quando os olhos das pessoas se abrem, os demônios estão saindo. Porque o diabo é o que cegou os homens, né? A Bíblia diz que ele cega o entendimento dos incrédulos. Está entendendo? Mas Jesus veio curar os cegos, para que vejam a glória de Deus nesta hora. Eu já tive muitas fases na minha vida. Fase de muitas vezes estar doente, mas eu falar para a doença: doença, você não me domina, em nome de Jesus. Sai. E entrar em jejum e oração e vencer a doença. Já tive fases de amanhecer totalmente com pensamentos para baixo. E eu olhar para os meus pensamentos, deleto. Não aceito porque está escrito, não aceito porque está escrito, não aceito porque está escrito, eu não aceito porque não está escrito. E aquela coisa ruim sai, o fogo pega, e eu vejo que era diabos me atacando, demônios me atacando. E é o mesmo que acontece com você. Ninguém me ama, ninguém me quer. Você não depende, você depende de Deus. Diga: eu dependo de Deus e tenho que reverenciar Ele acima de qualquer coisa. O problema é que as pessoas estão referenciando homens agora, infelizmente. Os camaradas têm um pedigree aí, infelizmente a coisa não está de brincar. Não, todos nós somos iguais. E no mundo espiritual, diante de Deus, diante de Deus somos iguais. Diante do mundo, cada um na sua autoridade, cada um na sua conquista, não é verdade? O prefeito é prefeito porque ele está lá e ele é autoridade. Ele é superior na cidade, ele é a autoridade máxima. Mas no mundo espiritual, sentado diante de Deus, somos todos iguais. Não tem prefeito, não tem vereador, não tem senador, não tem presidente, não tem rei, não tem rainha. Todos são iguais perante Ele. O único que nós devemos adorar é aquele que os 24 anciãos adora 24 horas. Santo, 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 que é Jesus. Dá só de palmas para ele, mano. Maravilha, graças a Deus. Então nesta hora, recebe o toque de Deus, o poder da palavra. Diga: toda enfermidade que você tem, você diga: não tenho mais. Você, em nome de Jesus, eu decreto tua falência. Pula para fora do meu corpo agora, em nome de Jesus. Não importa se eu estou sentindo dor no joelho, eu vou falar: dor, doença, eu não te aceito, sai, em nome de Jesus. Pode doer mais, doer menos, eu vou continuar falando. Diga comigo, igreja: o que tem o coração, fala a boca. Meu coração tem as chagas de Jesus, tem as pisaduras de Jesus, e pelas suas pisaduras eu tenho cura. Então eu vou dizer para a enfermidade: sai, em nome de Jesus. Você não é minha propriedade, nem minha herança, não é meu presente, você é um intruso, sai, em nome de Jesus, sai, não tenho mais nada. Você não pode assumir os presentes de Satanás. Você diz: volta, eu vou ficar assim meio doido, porque eu tenho. Não, você tem que ficar muito louco por amor de Jesus Cristo, na loucura de Deus. Loucura de Deus. Quando Jesus falou assim: Lázaro dorme, ele falou: não, faz 4 dias, já cheira mal, já está cheio de bigato, de verme. Jesus falou assim: não, ele dorme, tira a pedra. Aí tiraram a pedra, Jesus falou: Lázaro, sai para fora. Ele lá saiu. Manda tua doença embora, querido. O que é mais fácil curar? Uma doença ou alguma coisa que você tem de mal na tua vida é maior, tem mais poder do que a morte de um defunto de 4 dias de morto. Tem alguma coisa aí no Simário? Tem? Você acha que uma pessoa morta com 4 dias, já totalmente ali cheio de bigato, fedendo, cheirando mal, entendeu? Qual a diferença? Ressuscitar um morto de 4 dias e curar um câncer, uma depressão. Qual o nome você quiser dar para a doença aí, científico? Qual a diferença? Eu sou da fé, eu creio em Jesus. Diga comigo, igreja: disse Jesus,
Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a ressurreição e a vida. E o apóstolo Paulo, eu creio que foi, né? Muitos duvidam, alguns creem, que Hebreus 13:8 foi ele que escreveu. Ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele é. Diga, ele é. Ele não vai ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então o que você tem que colocar é o seu coração nessas verdades. E se apoiar no poder de Deus. E o poder de Deus é a sua palavra. Amém? Vamos, não somos salvadores, mas Deus é salvador. Ele pode salvar. Daniel não podia salvar ele mesmo. Daniel não podia salvar o rei. Daniel não podia mudar nada. Ele tinha que deixar cada um responder por suas atitudes. Felizmente, as atitudes dos governos, dos presidentes, foram ímpias. E eles sofreram as consequências. Entendeu? Quando jogaram ele nas covas dos leões, até os filhos, coitados dos filhos, né, que não tinha nem... Até os filhos. Diz que quando eles iam caindo na cova, não deu tempo de chegar no solo. Não sobrou nem ossos. Porque os leões estavam muito famintos. Está entendendo? Está entendendo, querido? Então, as consequências das pessoas, dos que elas fazem, nem Daniel pôde salvar ela. Porque as consequências virão na vida daqueles que não querem ouvir Deus, daqueles que não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Eu creio que Daniel não se alegrou de ver os seus inimigos sendo destruídos, né? Pela sentença do rei. A sentença serviu para Daniel e a sentença serviu para os inimigos de Daniel. Amém? Então é assim. Deus tem um peso e uma medida. Então vamos crer e reverenciar o nosso Deus em todo tempo da nossa vida, para que o nome de Deus seja glorificado. Aleluia! Maravilha! Então vamos orar nesta hora, agradecendo cada um dos meus queridos que estão aí comigo, né? Nesta hora conosco, né? Está aqui o Fernando, está o Monelson, né? E nós vamos estar orando por todos agora. O Fernando vai estar fazendo a oração por todos vocês que estão aí, né? Não precisava nem de eu ministrar, porque pode vir por aqui mesmo, por favor. Eu já tinha ministrado, mas eu fico muito feliz da oportunidade que o Espírito Santo dá para nós. E o Fernando, meu amigo aqui, aleluia, né? Essa benção, né? Aleluia. Glória a Jesus, irmão Nelson, a pastora Lucimara, o Júnior que ministrou. Estamos ao vivo para você. Amém, Fernando? Glória a Deus, aleluia. Oh, Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai, por tudo que Tu tem feito sobre nós, sobre as nossas vidas. Nós reverenciamos o nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Venha o Teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas. Seja estabelecido os Teus propósitos, a Tua vontade, o Teu querer em nós, Pai. E nós te damos, Pai, toda a honra e toda a glória. Você que está aí nos ouvindo, está nos assistindo, seja impactado pelo poder de Deus, pela palavra que salva, pela palavra que traz boas novas sobre o nosso coração. Deus abençoe a todos, no nome precioso de Jesus Cristo, pois Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Não há outro caminho de chegar ao Pai, se não for por Jesus Cristo. Tenha certeza disso. Isso não é fé, isso é certeza que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A fé é crer que Ele é poderoso para fazer muito mais sobre a tua vida. Deus abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz. Uma semana abençoada a todos aqui da Igreja Vidas Transformadas e a você que está nos assistindo aí. Graça e paz, Deus abençoe.